Então, pessoal, vamos continuar revisitando juntos esse livro, Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o capítulo em que eu trato das noções de Estado e de direito na modernidade, que vão interferir também diretamente naquilo que a gente compreende como direito do trabalho. A música que introduz esse capítulo é a Vai Trabalhar, Vagabundo, do Chico, que para mim é uma música absolutamente genial, porque ele consegue sintetizar toda a ausência de liberdade que nós falávamos no outro vídeo e o que é, na verdade, esse direito e essa conformação de Estado que nos obriga a agir de determinado modo, quando ele fala, né, vai trabalhar, vagabundo. Onde é que tá aqui a partezinha que eu quero ler para vocês? Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar, pode apertar a gravata. Vai te enforcar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Ou seja, o trabalho não como meio de realização do sujeito, mas o trabalho como um trabalho forçado, um trabalho obrigatório, a única forma que se tem de sobreviver fisicamente numa sociedade capitalista. E o que é o direito, na verdade, então? Aqui, na verdade, eu me sirvo, né, não só da base teórica do Marx, como também do Pachucanes, que na verdade é um autor que segue os passos do Marx. Quando eles dizem que, na verdade, o Estado é a forma jurídica, o Alisson depois vai trabalhar isso nos livros dele também, e fica aí uma boa dica de leitura, o Estado é a forma jurídica, ou a forma política, né, do capital, da sociedade capitalista. Na verdade, a organização sob a forma de Estado é uma organização feita para disfarçar a dominação que o capital segue exercendo sobre o trabalho, porque afinal de contas, nós não temos mais um mediador direto, né? Nós não temos mais o senhor para dar ordens ao escravo, nós não temos mais o dono para dar ordem, o senhor para dar ordem ao servo ou o dono para dar ordem aos escravos. O que nós temos agora? Um pressuposto, e vejam, é um pressuposto que é revolucionário, né? Vem das revoluções burguesas, que é a da liberdade. Liberdade, igualdade, fraternidade, não é o tema, ficou o lema da Revolução Francesa, mas não é só o tema dessa Revolução Burguesa, também é da Revolução Inglesa, enfim, de todas as revoluções havidas nesse momento histórico em que nós estávamos acreditando num avanço da forma de organização social, porque nós estávamos finalmente rompendo as amarras da servidão, rompendo as amarras da escravidão. Se a gente olha para a história do Brasil, a gente vai ver que a escravidão institucionalizada conviveu tranquilamente com forma capitalista também de organização social. Mas isso é outra história. O que eu quero chamar a atenção aqui é, nesse momento histórico, nós estávamos avançando para tentar criar um modelo de sociedade em que todos fossem livres e iguais. Mas aí o que o Marx detecta logo em seguida é que esse avanço revolucionário acaba se consolidando como um disfarce. E aí a gente constrói a figura do Estado que na realidade vai exercer na prática a função de mediação, de disfarce dessa dominação que vai seguir exercendo. Ou seja, aqueles que detinham capital e propriedade e que eram, portanto, os senhores dos seus servos, seguem ditando as regras do jogo e seguem sendo, de certo modo, os senhores dos seus, entre aspas, servos, agora trabalhadores livres e assalariados, porque seguem dizendo exatamente como eles devem se comportar, quanto eles receberão pelo seu salário e como será utilizado, inclusive, o tempo de vida deles na Terra. E o Estado é essa forma política que vai disfarçar, vai dizer, não existe mais agora a relação de propriedade ou servidão. Todos são livres e iguais. E eu organizo essa circulação, né, de relações sociais, especialmente dessa relação social que é central para esse modelo de sociedade, que é a relação social entre capital e trabalho. Organizo como? Através do direito. Então, enquanto o Estado é essa forma política que disfarça a dominação, que faz essa mediação, mas mantém as pessoas nas suas mesmas posições sociais, de certo modo, e a gente pode até perceber que a mobilidade social, que aparece como uma grande conquista da modernidade, na realidade é uma exceção,
né? Como regra, quem nasce rico segue rico e seus filhos serão ricos. Tem um estudo recente que mostra que as 12 ou 15 famílias mais milionárias do Brasil seguem sendo as mesmas há séculos. E assim também, quem nasce pobre ou filho de operário, a tendência, o que é o normal de acontecer, digamos assim, é que vai continuar tendo essa mesma posição social. Embora, como retórica, a modernidade venha trazendo justamente essa ideia de mobilidade. Bem, e o direito? O direito é, então, a parte da forma jurídica, é aquilo que vai conformar essas relações e disfarçar realmente a dominação, sob a lógica de um direito civil contido num código escrito, né, no Código Civil, que vai dizer exatamente isso. Todos são iguais para contratar. E o que for contratado terá de ser observado pelo Estado. Tudo bem, mas se eu tenho dinheiro e tenho a força, se eu tenho a propriedade e vou contratar com quem não tem, eu vou ditar as regras desse contrato e a pessoa terá que aceitar. Hoje a gente admite, né, a ideia de contrato de adesão, por exemplo, que vem bem nesse sentido de reconhecer que uma das vontades ali não é uma vontade ativa, é simplesmente a vontade de aderir à vontade do outro. Na realidade, é mais às vezes a necessidade de aderir à vontade do outro, que a gente enxerga com muita tranquilidade quando pensa nas relações de consumo, né? Às vezes existem, por exemplo, situações em que apenas uma companhia de energia elétrica ou apenas uma companhia de telefonia atende determinada região. E aí não há escolha, ou adere, não tem o que fazer. Aquele contrato, cujas cláusulas serão definidas por quem está oferecendo o serviço. Pois bem, o que a gente vai trabalhar nesse capítulo aqui é justamente o fato de que a relação de trabalho também foi disfarçada pelo direito. E aí tem passagens muito legais do Marx, onde ele mostra, e aí a gente começa a entender por que dá para falar de uso transgressor do direito do trabalho, em que ele mostra que se o direito foi utilizado, e é até hoje, como instrumento de conservação da ordem, e portanto de conservação de posições sociais, de conservação de renda nas mãos das mesmas pessoas, de conservação da propriedade nas mãos das mesmas pessoas, se isso é verdadeiro, o direito do trabalho é, de certo modo, um filho rebelde desse direito. Porque o direito do trabalho, além de ter na sua origem, ter surgido a partir da movimentação coletiva dos trabalhadores e, portanto, ser uma resposta do Estado a essa tensão que a classe trabalhadora impôs de modo coletivo, por isso que tanto no Brasil quanto quando a gente examina no mundo, as primeiras legislações trabalhistas são destinadas a categorias específicas, justamente aquelas categorias que estavam mais organizadas e que tinham condição de pressionar o Estado e o capital para obter essa regulação jurídica. Então, o próprio Marx vai reconhecer já lá no Capital que o direito do trabalho, seja porque é fruto dessa tensão, mas também porque, justamente por ser fruto da tensão, é uma espécie de concessão do Estado. Então, ele vai dizer lá, os direitos duramente arrancados do capital, e dá inclusive o exemplo da jornada de 12 horas na época na Inglaterra, para dizer, olha só, ele vai seguir esse direito do trabalho, essa regulação jurídica, com um olhar diferenciado para a relação social que se estabelece entre capital e trabalho, não vai ser transformadora, não vai ser revolucionária, vai seguir servindo para manter este modelo de sociedade, portanto, manter o disfarce da dominação. Mas, ao mesmo tempo, essa tensão, esses limites que são impostos pelo direito do trabalho, vão permitir, de um lado, desvelar a dominação, ou seja, vão revelar. Se eu preciso de uma lei dizendo que o trabalho máximo por dia é de 8 horas, ou que o salário mínimo tem que dar ao trabalhador condições de alimentação, moradia e lazer para ele e para sua família, o que eu estou dizendo é que não há liberdade de escolha entre capital e trabalho. O que eu estou dizendo é que isso não é uma união livre de vontades. O que eu estou dizendo é que essas partes não são iguais. E ao dizer tudo isso, a partir desses pressupostos, que na verdade são os pressupostos que vão definir depois por que a gente diz que o direito do trabalho é baseado no princípio da proteção, são esses pressupostos que vão garantir que a dominação seja melhor percebida e, ao mesmo tempo, darão condições materiais para que nós pensemos essa realidade.
Então vejam só que legal. O direito do trabalho, essa tensão, essa limitação que não é ou que não era do direito no primeiro momento desse formato de organização social que nós temos, que se desenvolve ao longo do tempo, especialmente em razão da pressão da classe trabalhadora já organizada. Esse direito vai, a um só tempo, revelar aquilo que antes o direito só escondia, que é a inexistência de igualdade material e de efetiva liberdade entre aqueles que dependem do trabalho para sobreviver, e também permitir que essas pessoas tenham condições materiais, não só de viver fora do trabalho, mas de atuar para alterar essa realidade. Então, vamos lá, só é possível pensar em alterar a realidade em que nós vivemos, a lógica da distribuição de renda, a lógica da concentração da propriedade, a lógica da destruição do meio ambiente, se nós tivermos tempo livre e condições mesmo materiais, alimentação saudável, acesso a livros ou à internet, né, hoje em dia, acesso, portanto, à informação e ao conhecimento, condições de reunião para trocar ideias e para pensar sobre novas formas de conviver socialmente. Então, também é o direito do trabalho que abre essa possibilidade justamente ao estabelecer limites a essa falsa liberdade. Então, olhem que legal. Há um só tempo, né? A gente percebe com o Marx que Estado e direito são formas política e jurídica de manutenção de uma ordem que não é para todos, mas também que o direito do trabalho, como um filho rebelde do direito, consegue ao mesmo tempo tensionar essa ordem, revelar o disfarce que está por trás desses instrumentos de manutenção da ordem, desses disfarces, né, dessas formas do capital, e dar condições materiais para pensar alguma coisa para além do capital. Não é genial? Nós estamos, portanto, trabalhando com o ramo do direito que tem essa potencialidade. E por isso, e nesse sentido, que ele é transgressor, porque ele nasce dentro e inscrito em uma ordem, mas ele tem a potencialidade de nos fazer perceber e de nos habilitar para pensar para além dessa ordem. Então, essa é a discussão desse capítulo que a gente conversou hoje. No próximo vídeo eu falo com vocês sobre mais um capítulo desse livro.